Olá, pessoal. Aqui quem fala é o João. Falando das técnicas em genômica nutricional, eu vou falar para vocês hoje sobre a PCR quantitativa em tempo real. E para que serve essa técnica, então? Ela é utilizada para avaliar num tecido específico, num momento determinado, a expressão de um gene. E quando falamos de expressão, estamos nos referindo, então, ao RNA mensageiro. Ou seja, através dessa técnica, nós podemos determinar quais genes estão sendo ativados e transcritos até o RNA mensageiro. Então, é possível quantificar esses níveis de RNA mensageiro para determinar ou ter uma noção se determinada proteína está sendo mais ou menos produzida, tá? É para isso que é utilizada a PCR em tempo real. É importante salientar que a diferença do DNA, o RNA, ele é tecido específico, ou seja, se nós quiséssemos avaliar o efeito do tratamento de um determinado alimento, de um nutriente específico, de um comportamento alimentar específico, por exemplo, na expressão da leptina, da insulina, de hormônios femininos como estradiol ou masculino como testosterona, não podemos coletar uma amostra de cabelo, de unha, de pele para avaliar a leptina, pois a leptina ela não é expressa, ela não é secretada na pele, no cabelo, tá? Por isso que é importante falar do tecido alvo, do tecido específico no qual nós vamos avaliar a expressão desses genes. Seguindo no raciocínio aqui, então, se formos avaliar leptina, teríamos que fazer uma coleta de tecido adiposo. Se formos avaliar a expressão da insulina, teríamos que ir lá no pâncreas, fazer uma coleta, uma biópsia, tá? Se for estradiol, ele é produzido nas células foliculares no ovário e a testosterona nas células do testículo. Então, a importância de definir quais genes serão avaliados de acordo ao tecido de interesse, tá? E a PCR em tempo real, chamada de RT-qPCR, que a gente vai ver na sequência por que tem esse nome, ela tem várias etapas. Aqui, resumindo para vocês, então, nós temos a etapa de coleta, depois que nós definimos qual o nosso tecido-alvo, por exemplo, o fígado, então vamos fazer uma biópsia de fígado, ou vamos fazer, por exemplo, em camundongos, fazer a eutanásia e ver e coletar esse fígado para posteriormente fazer a extração de RNA e purificação desse RNA total. Depois disso vai ser realizada a transcrição reversa, que é a síntese de uma molécula dupla de DNA a partir de uma molécula de fita simples de RNA, mas na sequência eu vou explicar para que é realizado isso. E, propriamente, então, fazer a corrida ou a reação de PCR em tempo real, que vai nos gerar uns valores numéricos com os quais nós podemos, ou faz possível, nós analisar e interpretar os resultados da expressão desse nosso gene alvo. E começando, então, já que temos escolhemos o nosso tecido alvo, por exemplo, aqui um fígado, então é importante salientar que o RNA ele é altamente instável, ação de RNases, então ele pode ser degradado com facilidade. Então, após a coleta, essa nossa amostra deve ser alocada num tubinho e disposta em seguida, imediatamente, no ultrafreezer a menos 80 graus, ou também pode ser utilizado no nitrogênio líquido, que está em torno de menos 160 graus. Isto para manter a integridade do nosso RNA. Existem diversos protocolos para extrair RNA. Eu vou falar aqui de um dos mais utilizados, que é o trisol, um reagente, que é o ticionato de guanidina fenol, tá? Ele é utilizado para alisar a parede ou a membrana celular. Então, aqui nós temos nossa membrana, esse trisol, com a ajuda de ação mecânica, que pode ser agitação, ou tem alguns equipamentos específicos para isso, ele vai lisar, quebrar,
romper essa membrana celular, expondo todo o conteúdo celular, que vão ser, então, lipídios, proteínas, debris celulares, restos de organelas, e em tudo isso estão incluídos os ácidos nucleicos, o DNA, e no caso dessa análise específica, nosso alvo é o RNA mensageiro. E assim como durante a coleta, é necessário tomar cuidado com a temperatura das amostras, durante o processamento das amostras de extração de PCR, é importante também mantê-las numa baixa temperatura para manter e cuidar essas amostras da degradação do RNA. Depois disso, então, já que foi exposto todo esse conteúdo celular, é adicionado o clorofórmio, e através de centrifugação, nós vamos obter esse tubinho aqui, com 3 fases. Na fase aquosa, é onde está contido o nosso RNA de interesse, então essa é a nossa fase de interesse. Aqui uma interfase, uma fase mais esbranquiçada, mais densa, é onde fica contido o DNA, e embaixo uma fase de cor rosa, meio roxo, que é por causa do trisol, que ele tem essa cor, é a fase orgânica, onde vão estar contidas, então, as proteínas, lipídios e outros componentes orgânicos que continham nossa amostra. E aqui mostrando, de novo, temos nosso tubinho com trisol, acrescentamos clorofórmio, centrifugação, vamos ter aqui a nossa separação por fases, vamos retirar essa fase aquosa, e com a ajuda de isopropanol e etanol em várias fases subsequentes e centrifugações, esse RNA ele vai ser purificado. Então, vão ser retirados esses restos de proteína, de lipídios, de enzimas que podem ter ficado, tá? Para nós obter uma amostra com uma pureza boa. E tudo isso, então, lembrando, numa baixa temperatura para manter a integridade do nosso RNA. Após isso, então, nós temos nosso RNA purificado, RNA total. É necessário fazer uma quantificação e verificação da qualidade desse nosso RNA total. Existem vários equipamentos, aqui eu trouxe um só para explicar para vocês. É colocada uma pequena amostra de em torno de 2 microlitros nesse equipamento aqui. Ele funciona com o princípio da espectrofotometria. Ele vai nos gerar uns gráficos. E o que é importante? O que é importante de vocês saberem? É necessário saber, conhecer a concentração desse RNA total, pois devemos ter certeza que naquele tubinho temos uma concentração boa, que temos RNA total, tá? Para dar sequência à PCR. Devemos saber o grau de contaminação das nossas amostras, possível contaminação com proteínas, com fenol, resultante do processo de purificação, ou outros componentes que podem atrapalhar o processo de PCR. E também devemos conhecer se esse nosso RNA total ele está íntegro, ele não foi clivado. Visto que se está clivado, isto vai nos impedir de realizar uma PCR em tempo real com sucesso. Então, essa verificação ela é necessária, existem vários equipamentos para fazer. A integridade pode ser verificada também por gel de agarose, tá? Então, tem várias metodologias, mas é importante que saibam que isso precisa ser feito, e desses parâmetros aqui vai depender o sucesso da PCR. Depois disso, então, é realizada a transcrição reversa, chamada de RT, pela sua sigla em inglês. Por isso que a PCR, RT, tem essas letrinhas antes, RT, que PCR, por causa da transcrição reversa. E nós vamos colocar aqui no tubinho a nossa amostra de RNA, que é uma molécula simples, né, RNA mensageiro. Vamos colocar nos primers poly-T, que são sequências, pequenos fragmentos de sequências T, que vão se anelar na cauda poli-A, na extremidade 3' do nosso RNA mensageiro. Lembra lá quando eu falei do RNA mensageiro, da transcrição, que ele tem na extremidade 3' a cauda poli-A. Ele vai se ligar, ele vai se acoplar nessa sequência, permitindo o acoplamento, então, o trabalho da transcriptase reversa, que vai inserir um a um
nucleotídeos numa fita, ou formando uma fita complementar dessa molécula de RNA mensageiro. Nós colocamos, então, RNA, os primers, a transcriptase reversa, os nucleotídeos, alguns cofatores que são necessários para que aconteça essa reação, tá? E por ação de temperatura, então, essa fita complementar ela é sintetizada. Isto é chamado, então, de DNA complementar ou simplesmente cDNA, onde a partir de uma molécula de RNA de fita simples é obtida ou gerada uma molécula de fita dupla de DNA complementar. Mas vocês devem estar se perguntando, mas para que vamos coletar RNA, purificar RNA, tirar o DNA, se depois temos que sintetizar uma molécula de cDNA, tá? Então, a explicação é a seguinte: para que a reação de PCR aconteça, ou a enzima responsável pela PCR, se chama de DNA polimerase. No caso da reação de PCR em tempo real, é a TAC-DNA polimerase, tá? E ela somente é capaz de replicar moléculas de fita dupla, tá? Por isso que ela não é capaz de replicar moléculas de RNA mensageiro, porque são fita simples, perdão. Então, por isso que é necessário que a transcrição reversa aconteça para que a DNA polimerase consiga fazer seu trabalho depois na PCR em tempo real. Tá? Então, esse é o motivo por que esse passo, ou essa etapa, deve ser realizada. E já falando da PCR em tempo real em si, então, quais são os componentes dessa PCR? Vamos ter nossa amostra alvo, né, nossa amostra de interesse, cDNA, que veio a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Os primers específicos, então aqui é importante ressaltar que se nós vamos avaliar leptina, tem que ser primers que se anelem na região do gene da leptina, tá? Normalmente, por esse método, nós conseguimos avaliar um gene de cada vez, tá? Não quer dizer que não existem sim algumas metodologias mais complexas, equipamentos mais complexos que permitem avaliar vários genes numa amostra só, porém são, além de mais complexos, o custo elevado dificulta um pouco a sua realização. Temos cDNA, temos primers, temos os nucleotídeos, que são necessários para que a reação aconteça, essas fitas sejam sintetizadas. Temos a TAC-DNA polimerase, que é a responsável por fazer essa replicação das moléculas de DNA. Alguns cofatores, ou buffer, necessários para que manter a estabilidade da reação. E temos um componente, que é o CyberGreen. O CyberGreen, ele é um fluorófilo, ele é um corante, que eu vou explicar mais na frente como que funciona direitinho, mas vocês saibam que ele está incluído aqui nessa reação e é responsável depois pela nossa quantificação de RNA mensageiro. Todos esses componentes são colocados em umas placas específicas, que tem placas de 96 poços, 328 poços, e acoplado num termociclador que é o responsável por realizar o ciclo de temperatura e tomar as leituras. E o que acontece durante a PCR? Aqui falando de um ciclo de PCR. Aqui temos nossa molécula de cDNA, fita dupla. A 95 graus vai ocorrer a desnaturação, ou seja, a quebra dessa molécula de fita dupla, ou seja, vai se desfazer, tá? A 55 vai ocorrer o anelamento dos primers específicos, de novo ressaltando, se vamos avaliar leptina, tem que ser primers da leptina. Se vamos avaliar insulina, tem que ser primers que se anelem no gene da insulina. São 2 primers, um para cada fita, tá? Aqui no sentido 3 linhas e 5 linhas. Vão se anelar nas duas extremidades e depois a TAC polimerase, ela vai sintetizar essa fase chamada de extensão, a segunda molécula ou a fita complementar. Assim, replicando a partir de uma molécula, vamos obter 2 moléculas de DNA. Isso aqui que acontece durante um ciclo de PCR. E aqui, explicando numa outra
de uma outra forma. Temos aqui embaixo nossos ciclos de PCR, normalmente são rodados para real time de 35 a 45 ciclos, dependendo do tecido-alvo. Aqui temos nossa amostra de cDNA, que por ação da taquipolimerase vão ser sintetizadas 2 cópias. Lembrando que a cada ciclo está ocorrendo o processo de desnaturação, anelamento e extensão. E aqui, para simplificar para vocês, então, vamos ter, no ciclo 1, vamos ter 2 cópias, no ciclo 4, 4 cópias, e assim por diante, essas cópias vão ser sintetizadas e vão aumentar de uma maneira exponencial. Tanto assim que aqui, só no ciclo 4, nós já estamos falando de 16 cópias. Percebam que aqui eu coloquei, para efeitos do exemplo, uma molécula só de cDNA. Na nossa amostra vamos ter várias moléculas de cDNA, então esse número vai ser bem maior. E no ciclo 35, nós vamos chegar a 68 bilhões de cópias, então uma replicação, uma síntese exponencial dessa nossa amostra de cDNA que contém o nosso gene-alvo. Mas isso que eu falei anteriormente, é isso que acontece numa PCR convencional, tá? O que faz essa PCR diferente? Aquele cybergreen que eu falei, que ele é colocado nos tubinhos, lá nas plaquinhas, em cada pocinho nas plaquinhas, junto com as nossas amostras, ele é um fluoróforo que é capaz de se ligar quando está ocorrendo o processo de extensão da fita complementar. Ou seja, a cada vez que é produzida uma nova molécula de DNA, esse cyber, ele emite, por excitação ali que o equipamento faz, emite uma fluorescência que o mesmo equipamento é capaz de determinar, de quantificar. Eu coloquei aqui a camerinha para simbolizar. Então, a cada ciclo ele tira uma foto da fluorescência que está sendo emitida nesse momento. E assim, então, entre mais cópias, vamos ter, a cada ciclo, mais cópias, e, consequentemente, vamos ter uma fluorescência mais intensa, uma fluorescência maior. Até nós chegar no ciclo lá 35, com 68 bilhões de cópias, e vamos ter uma fluorescência bem exponencial. E é por isso que é chamada de PCR em tempo real, porque ela é, em tempo real, ela é capaz de determinar, ou de estimar, digamos, né, uma estimativa do número de cópias que estão sendo produzidas através da fluorescência que o cyber está gerando. Tá? Por isso que se chama de tempo real. A partir desses resultados de fluorescência, é gerado um gráfico como esse aqui. Isso aqui é feito pelo computador, o programa do termociclador, mas é mais para vocês entenderem como é que funciona. Aqui temos a fluorescência emitida e aqui o número de ciclos da PCR. Aqui eu coloquei até 40 ciclos. Aqui temos a nossa amostra em roxo, nossa amostra A. Percebam que ele, no começo, aqui até pelo ciclo 20, quase uma linha reta, é porque o número de cópias é muito baixo e, consequentemente, a fluorescência é muito baixa. Então, apenas que o equipamento percebe uma pouca fluorescência e por isso fica uma linha reta. Mas já aqui em torno do ciclo 22, 23, começa uma fase exponencial, aquela fase exponencial que eu falei lá, de replicação de cópias e, consequentemente, um aumento exponencial na fluorescência dessas amostras até que chega numa fase de platô, pois os reagentes necessários para que a reação aconteça são esgotados. Tá? E aqui temos uma amostra, só para mostrar para vocês, uma amostra controle, uma amostra sem DNA, que ela, durante os 40 ciclos ela não vai apresentar nenhum tipo de fase exponencial. Por quê? Porque ela não tem DNA, ela não está amplificando, não está gerando fluorescência, então ela fica bem uma linha reta aqui com apenas que chamamos de ruído de fluorescência. Tá? Essa região aqui é chamada de linha de base, que é aquela que onde as amostras apresentam pouca fluorescência, como eu falei anteriormente. E como é que se calcula ou como é que se quantifica isso? Tá?
O computador, ele faz isso, ele traz um limiar na fase exponencial dessa amostra, ou seja, onde o maior número de cópias está sendo produzido durante essa fase exponencial. Tá? E assim, se nós trazar uma linha reta para baixo, a partir desse limiar e desse número de ciclo, vai nos indicar o número do ciclo onde isso aconteceu, onde essa amostra foi mais exponencial sua réplica de moléculas de DNA, tá? A replicação. Aqui, para facilitar, eu coloquei bem certinho no ciclo 25. Esse valor é chamado de CT, tá? Que é o valor que nós vamos utilizar para realmente analisar os nossos resultados ou comparar um controle com um grupo tratado, tá? E aqui para explicar para vocês de onde que são esses números, como é que funciona. Mas nós vamos ter na reação várias amostras, tá? Na reação não, nós vamos ter várias amostras para comparar. Então, o que acontece durante a comparação? Vamos ter amostras que amplificam antes eu estou me referindo mais cedo, ou seja, mais para a esquerda, e mais tardio seria mais para a direita, que demoraram mais em amplificar. Se nós analisarmos da mesma forma, então, aqui, por exemplo, nossa amostra C, ela vai ter um CT de em torno de 22, tá? Isso indica que ela está sendo mais expressa, o esse gene-alvo está sendo mais expresso do que a nossa amostra A. Por quê? Porque ela demorou menos tempo, menos número de ciclos para atingir o seu patamar, digamos assim, tá? E o contrário também acontece, por exemplo, a B, ela estaria em torno do ciclo aqui, digamos, 27, ela ficou mais para a direita, ela demorou mais em atingir essa fase exponencial, então ela é menos expressa, ou seja, ela tinha naquele momento menos número de cópias de cDNA iniciais, menos RNA mensageiro inicial, e por isso vai demorar mais. Com isso, então, a lógica é que, qual seria o raciocínio para vocês entenderem isso? Quanto mais tarde começa a amplificação, ou seja, quanto mais a curva está para a direita, indica uma menor quantidade de RNA mensageiro, tá? E o contrário também acontece, quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto mais cedo começa a amplificação, maior quantidade de RNA mensageiro tinha nessa amostra, porque tinha maior número de RNA mensageiro, gerou mais fluorescência, gerou uma fase exponencial mais cedo. Isso aqui, como eu falei, isso aqui é gerado pelo computador, mas para que vocês entendam como que funciona, isso aqui que nós vamos utilizar para interpretar os nossos resultados. Voltando para o exemplo com que eu comecei a falar hoje, se nós quiséssemos avaliar o efeito de um alimento, de um comportamento alimentar sobre, por exemplo, o estradiol no ovário, a leptina no tecido adiposo, a insulina no pâncreas, a partir desses resultados, nós podemos obter o quê? Aqui são só exemplos, tá? Podemos encontrar que esse alimento não afeta a expressão do estradiol no ovário, tá? Nas células foliculares do ovário. Uma das formas de avaliar é através da expressão relativa, se chama de expressão relativa porque vamos comparar um tratamento em relação ao controle, tá? Agora vocês vão entender melhor. Aqui nesse caso, só para simplificar o que pode acontecer, que não mudou a expressão. O grupo tratado apresentou a mesma expressão do que o grupo controle. Já no caso da leptina, o que pode acontecer? Que o tratamento expressou 2 vezes, observem aqui, 2 vezes, ou o dobro, né, da expressão do controle. Então, esse alimento influenciou positivamente, né, ou seja, aumentou a expressão da leptina no tecido adiposo, tá? E no caso da insulina, eu só coloquei aqui os exemplos para vocês enxergarem o que pode acontecer. Digamos que diminuiu pela metade a expressão da insulina no pâncreas, o tratamento que utilizaram. Tá? Aqui vemos que está pela metade. Percebam, então, que o controle aqui fica, a unidade do controle é sempre 1,
por isso que chama-se de relativo, tá? Então, o tratamento foi a metade da expressão do controle, e aqui foi o dobro do controle, e aqui foram semelhantes, tá? Então, através disso, através desta técnica, nós podemos avaliar a expressão gênica de qualquer gene de interesse, dependendo do tecido-alvo. O que vai refletir, então, a expressão gênica reflete os níveis de RNA mensageiros num determinado momento, num determinado tecido.